superintendente da escola dominical, também é um dos coordenadores do nosso jovem, nosso irmão Misael, e hoje ele vai nos trazer a palavra de Deus. Por certo, Deus já tem colocado algo ao seu coração. Você preste atenção, abra o seu coração para que o Senhor possa falar aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. E você que está aí no seu lar, nos ouvindo, que possa reservar uns minutos para ouvir e assistir aquilo que Deus tem a transmitir para a sua vida, aos seus corações. Estou feliz e ao mesmo tempo a gente não dá para negar que quando nós temos essa oportunidade, pessoas bem mais experientes do que eu estão aqui na nossa retaguarda. O Daniel é um exemplo, e sempre que ele tem essa oportunidade ele fala a mesma coisa, né? Que não é fácil, e não é. O pastor já falou algumas vezes e devido a alguns episódios não foi possível vir transmitir uma palavra de Deus aos corações da igreja, mas desta forma o Senhor nos concebeu e nos permitiu a oportunidade de esta noite poder transmitir uma rápida e ligeira palavra, a qual Deus colocou no meu coração e já foi confirmada através dos hinos, até mesmo o hino da harpa que foi louvado, e foi uma confirmação, a leitura que o Daniel fez, falando da pessoa e do ser e do homem que viveu aqui na terra e continua vivo, o nosso Senhor Jesus Cristo. E falar desse ser maravilhoso para mim é um dos maiores privilégios que nós podemos ter, é falar de Jesus Cristo. E nos últimos dias, acontecimentos, antes de dar início a essa ligeira palavra, esses acontecimentos que está acontecendo, que vem se tornando corriqueiro em nossa nação e até mesmo no mundo, tem nos tornado, eu falo primeiramente a mim mesmo, tem nos tornado especialista, em economia, especialista em política, especialista em resolver os problemas e ter uma solução para tudo. Quando nós se juntamos, até mesmo pela internet, pelo WhatsApp, para conversar com alguém, sempre a gente tem uma solução para o que está acontecendo. Nós nos preocupamos com tudo, menos muitas vezes em falar de Jesus, em falar deste homem maravilhoso. Aí eu inicio o meu sermão, meu breve sermão, perguntando: quem é este homem? Quem é este homem que viveu aqui na terra, um homem de família humilde, filho de uma camponesa e de um homem carpinteiro, que vivia num lugar que não era um lugar muito aceito, Nazaré. Era um vilarejo, como diz o historiador, estudei esta manhã, alguns dias atrás, que não passava de 90 casas naquele vilarejo de Nazaré, e não era um povo bem visto. E ali nasceu o meu e o teu Senhor. Ali nasceu o meu e o teu Deus. E para dar início, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 16, e o verso 13. Vamos rápido que o tanque é fundo e nossa corda é curta, que nem meu pai fala. Muito tem para se falar, mas muitas vezes a nossa corda é curta. Mas vamos falar o que Deus colocar ligeiramente no nosso coração. Leamos a palavra de Deus. Mateus capítulo 16 e o verso 13. E chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu
Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É interessante nessa palavra que essa é uma pergunta que estamos passando praticamente mais de 2000 anos que o próprio Cristo se interessou. O próprio Jesus partiu dele essa pergunta: quem é Jesus? Quem diz os homens quem é o Senhor, o Filho do homem? E Pedro, de palavra revelada, falou: tu és o Filho do Deus vivo. Mas essa pergunta nós vemos que já se passou mais de 2000 anos, e essa pergunta é a mesma para mim e para você esta noite: quem é Jesus para você? Quem é Jesus aí para você que está nos assistindo neste momento? Nós vemos que você parar aí para perguntar, até mesmo para muitos, através da televisão, para muitos Jesus não passou de um guru, para muitos Jesus não passou de um bom homem, para religiões humanistas ele era um homem, mas não era um Deus. Infelizmente até na música que se diz a música gospel, Jesus é nada mais daquele que pode dar carro, pode dar casa. As músicas ultimamente é só dá, Jesus vai te dar, como tornando Jesus Cristo um mero doador de bens materiais. Mas eu pergunto para você: quem é Jesus? Mesmo novamente repetindo há mais de 2000 anos, a mesma interrogação paira no ar: quem é Jesus para você? Como eu comecei no início falando, ele era um filho de um carpinteiro, filho de uma camponesa que nasceu no vilarejo pobre, e logo ali na sua adolescência ele foi apresentado àqueles doutores da lei, e na hora que ele começou a falar, ele já falava diferente, porque os doutores falaram assim: não conhecemos o seu pai? Não conhecemos a sua mãe, que não passa de uma mulher, ali uma camponesa? Mas ele fala diferente. Esse é o meu e o teu Jesus. Aleluia. Jesus é um homem inabalável, é um homem incomparável. Esse é o meu e o teu Jesus Cristo. Nós vemos no começo da história citar alguns personagens que para mim e para você talvez não é tão popular, mas foram homens que fizeram mudança na história. Por exemplo, Voltaire, um pensador francês. Ele veio a público e falou: olha, essa Bíblia aqui, eu não dou 100 anos para virar simplesmente um mero objeto de museu. Aí eu pergunto para você, talvez não querendo dizer que os irmãos são ignorantes, ou até mesmo que me escutam, mas de repente pergunta para você: quem foi Voltaire? Você vai falar: não faço a mínima ideia. Mas Jesus Cristo continua aí. Se pergunta: quem é Jesus? Aí você sabe. Eu me lembro agora de uma reportagem que passou na Record, rapidamente essa reportagem, que eu não sou muito de assistir, principalmente as notícias malignas aí, né? Mas interessante, Raimundo, que eu parei para ver pelo seguinte: eu não sei se vocês viram, a repórter ficou indignada, mas nós damos para ver que ela não deu muito ênfase a isso. Ela chegou, Daniel, com a foto do Neymar no cartaz, não sei se vocês viram, um senhor no meio do mato, chegou com a foto do Neymar: você conhece? Aí o homem respondeu: nunca vi falar. Mostrou a foto de Silvio Santos. Quem é mais popular que o Silvio Santos ultimamente? Quem é esse? Você conhece? Não, eu não conheço. Eu nunca tive televisão. Eu nunca vi nada disso aí. Mas interessante que durante a reportagem ele citou o nome de Jesus mais de 5 vezes. A repórter, não acreditando: tem certeza que você não conhece? Ela: minha filha, aqui no meio desse mato, só Jesus Cristo para cuidar da gente. Busque essa notícia que você vai ver. Então este homem passou 2000 anos, mas a história dele continua viva. É interessante que o maior dos escritores, os maiores filósofos, os maiores intelectuais, se ele for escrever alguma coisa que seja antes ou depois de Jesus Cristo, Jesus dividiu a história no meio. Jesus dividiu a idade. Falou assim: olha, se for falar alguma coisa, se for antes de mim, tem que escrever antes, AC. Se for depois de mim, DC. Interessante. Só Jesus para fazer isso. Filósofo nenhum tem esse privilégio, mas Jesus tem.
Depois dele a história foi mudada. Falando de Voltaire, quem não lembra de Karl Marx? Na escola somos obrigados a estudar sobre esse comunista, esse homem comunista que passou. Ele falou o quê? Qual foi a frase dele? Não sei se você que está no seu live vai falar, mas ele falou assim em palavras que você possa entender. O cristianismo ou seguidor de Jesus Cristo é só uma desculpa para enfrentar seus problemas. É uma fuga para aquele que não tem conhecimento de resolver os seus problemas, aí usa o cristianismo. Aí eu te pergunto, cadê o Karl Marx? Se eu perguntar para alguns aqui, vai falar, nunca vi falar desse Karl Marx. Mas Jesus Cristo continua vivo. Aleluia. Jesus é o homem inagualável. Aleluia. Outro homem, rapidamente, um outro francês, parece que os franceses tinham a mentalidade de querer acabar com o cristianismo no seu início, né? O Voltaire, depois você busca aí. Ele chegou um dia no seu escritório, revoltado, e um dos seus funcionários era cristão. Eu li tudo isso nessa manhã, para a glória de Deus. E entrando no seu escritório, rapidamente falou, olha, eu vou criar uma religião que vai acabar com o cristianismo em 2 tempos. Aí aquele cristão que estava no seu escritório, seu funcionário, falou, com certeza você vai conseguir. Continua, que você vai conseguir. Você só vai precisar de 3 coisas para conseguir isso. Primeiro, você vai ter que nascer de uma virgem. E nisso aí você já perdeu. Segundo, você tem que ter o poder de olhar para um surdo e falar, escuta. Você tem que ter o poder de olhar para um cego e falar, veja. Você tem que ter o poder de falar para um paralítico, anda, e ele andar. E isso eu tenho certeza que você não conseguiu. E por último, você tem que morrer e ressuscitar por conta própria. Aí eu acredito que sua religião vai para frente. E a religião que esse homem deu início foi o positivismo. Alguém já ouviu falar aqui? Você que me escuta já ouviu falar nessa religião que teve início na França no século XVI? Eu também não. Eu vi esta manhã. É só para falar que o nosso Jesus vive e ele é um homem inigualável. É um homem incomparável. É um homem que falou diferente. É um homem que curou. É um homem que salvou e continua sendo o nosso Senhor. Em Moscou, na Rússia, um dos grandes ditadores da Rússia, Stalin, ele chegou em praça pública e falou o seguinte: aqui nesse país, em praça pública, aqui nesse país, ninguém vai falar de Jesus e muito menos celebrar o seu nascimento. Um ano depois ele morre e na mesma praça, vários anos consecutivos, ela fez uma das maiores árvores de Natal comemorando o nascimento de Cristo. Stalin morreu, mas Jesus continua vivo. Meu querido, minha querida que me escuta, você serve um Deus vivo. Estou olhando aqui para essa cama para falar, independente do que você esteja passando, Jesus é a solução. Jesus é a solução para os seus problemas. Jesus é a solução para a sua vida. Possa ser que você já tenha procurado muitas vezes no hinduísmo, mas o hinduísmo não dá um jeito. Possa ser que você tenha procurado no candomblessista, mas o candomblessista também não dá jeito. Possa ser que você tenha procurado na hidromacia, mas a hidromacia também não dá jeito. Possa ser que você estudou a necromancia, mas a necromancia também não dá jeito para a sua vida. Possa ser que você procurou o budismo, mas o budismo também não deu jeito. Possa ser que você foi até a Bahia bater tabaco para os urus, para os orixás, mas também não dá jeito. Mas o meu Jesus dá jeito para a tua vida. Então somente creia que Jesus dá jeito. Esse é o Jesus do crente. É a única religião que tem um Cristo ressurreto. O Espiritismo pode até invocar, pode até reter a reencarnação do que eles acreditam, mas o Cristo ressurreto só o cristianismo tem. Eu li essa manhã também uma parte daquele livro que eu já tinha lido quando era adolescente. Perdi algumas oportunidades de ler os livros que meu pai tinha, né? Mas esse eu me lembro. Um livro que conta a história do apóstolo dos pés sangrentos. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ler. E ali fala sobre o indiano Sadushi Idoshi. Não
falo muito bem, não falo indiano, então a pronúncia correta, não sei se é isso, mas o nome é Sadhush. E ele era um hinduísta, né? Ele pertencia à religião hinduísta. E ali ele se converteu ao cristianismo. Era de uma família rica e ele foi dar uma palestra numa das faculdades na Inglaterra. E um camarada sempre é interessante que na história inteira, sempre querendo pegar os cristãos ou acabar com os cristãos. Mas, meus amigos, as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo. E ali chegaram para Sadhush e falaram: olha, me responde uma coisa, pode falar, pergunte. Você é hinduísta, o que você achou no cristianismo que não tinha no hinduísmo? Quer dizer, tudo que você tinha no hinduísmo, no cristianismo também tem. O que você viu de diferente no cristianismo que não tinha no hinduísmo? Cristo. Não, você não me entendeu. Eu estou falando o que tinha lá de diferente, o que tinha lá que te motivou. Você que não está me entendendo. No cristianismo tinha o Cristo ressurreto. É a única religião, meu querido e minha querida. Não estou aqui para falar mal de religião nenhuma, pelo contrário. Mas eu estou falando que a única religião que tem um Cristo vivo é o cristianismo. É servir a Cristo. E para dar continuidade na nossa Bíblia, acabei de ler aqui em Mateus, que a história desse homem foi descrita por 4 personagens, né? 4 livros dedicados totalmente à biografia desse homem. Que homem? Jesus, o meu Jesus, o seu e o meu Jesus. Eu creio que é o nosso Jesus. E Mateus, dando início de Mateus descreve Jesus como, se quiser responder, fica à vontade. Mateus escreveu para os judeus apresentando Jesus como rei, certo? Mateus escreveu para os judeus apresentando Jesus como rei. E começando a genealogia de Jesus Cristo, Mateus pegou os personagens principais desde lá do início até chegar em Jesus Cristo. E nós vimos que Mateus focou em Jesus Cristo como o meu e como o teu rei. Porque Jesus é o meu e o teu rei. Muitos têm o Pelé, não falando mal contra, como rei. O Elvis Presley, o rei da música. Mas o meu rei é Jesus Cristo. O nosso rei é Jesus. E aí Mateus trazendo o personagem, um dos reis mais importantes de Israel, o qual Jesus Cristo veio da linhagem de Davi. E aí Mateus mostra Jesus Cristo como rei, o rei Jesus. E aí Mateus escreve o nosso rei sofredor, mas o nosso rei vitorioso. Aquele que teve a entrada triunfal, aquela entrada maravilhosa em Jerusalém. E como a hora vai se passando, vamos adiantar Marcos, o outro que escreveu a biografia de Jesus Cristo. E talvez aquele que mais focou no sofrimento de Cristo, contando a sua biografia. Por quê? Mateus escreveu, para que você não esqueça, para os judeus, focando Jesus Cristo como rei. Aí vem Marcos e escreve para os romanos, focando Jesus Cristo como servo. Olha, que estranho. Um fala que é rei, outro agora ele vem falar que é o servo sofredor. Interessante, né? Mas aí Marcos fala, olha, ele é o servo sofredor. Porque se você ler lá em Filipenses 2, capítulo 5, se eu não estiver equivocado, que o apóstolo Paulo, de revelação divina, ele fala que tenhais em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sendo Deus, não temos usurpação de ser igual a Deus, mas despindo-se da sua glória, se fez homem sofredor, servo, passando por crucificação, para mostrar para mim, para você, que ele foi nosso rei, mas também ele foi um servo sofredor. Interessante que Marcos demonstra, se você começar a ler a história a partir de Marcos capítulo 15, Marcos começa a demonstrar a trajetória desse servo sofredor. E ali Jesus, o meu Jesus e o seu
Jesus passou por um julgamento desleal, descomunal, um julgamento que foi perante um homem iníquo, perante um julgador, um rei, que não teve misericórdia do nosso Cristo. Mas interessante que eu não estou aqui para falar para você simplesmente para você chorar ou até mesmo lamentar Cristo que Cristo passou, não. Porque antes de dar continuidade, eu abro um parênteses aqui para dizer, e o pastor já citou, eu já citei algumas vezes, que Jesus, meu querido, aquilo ali que ele passou, foi ele que se ofereceu. Porque ele tinha poder de mandar anjos e milhares de anjos para vir ao seu defesa, mas não. Ele precisava passar por aquilo. E ali em Marcos capítulo 15, o verso, eu vou ler aqui para os irmãos, que hoje é um culto de Santa Ceia também, nós tivemos a celebração da ceia, e uma palavra propícia para o momento, Marcos capítulo 15, e o verso 4. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. E Jesus, como ovelha, levado ao matadouro. É interessante, meu querido e minha querida, que Isaías, 750 anos antes, falou a mesma coisa. Ele foi levado como ovelha ao matadouro e não abriu a sua boca. Mateus falou que era rei, Marcos falou que ele era servo, mas ele não abriu a sua boca para murmurar ou até mesmo para caluniar. Nosso Cristo passou momentos de agonia, nosso Cristo passou momentos de desesperos, nosso Cristo se despiu da sua glória para vir a este mundo, como já falei, através de uma virgem. Interessante que ele ficou 30 anos no anonimato, para ter um ministério de 3 anos. Mas esse ministério de 3 anos se perdura até hoje, há mais de 2000 anos atrás. O testemunho desse ser transbordou décadas e mais décadas e até mesmo um milênio, porque nós estamos já no 2º milênio. Porque este homem era inigualável. Aleluia. Quem é Jesus? Aleluia. Oh, glória a Deus! Quem é Jesus? Aleluia. Quem é este ser que invade a nossa alma em momentos que nós estamos de crise, em momentos que nós estamos angustiados, em momentos que nós clamamos e Ele vem nos socorrer? Aleluia! E o Marcos descreve Jesus Cristo naquele perante a Pilatos. E Pilatos tentando agradar o povo e perguntava: que farei eu do sangue desse justo? E o povo só gritava: crucifica, crucifica, crucifica. Mas que mal ele fez, não importa, crucifica, crucifica. Crucifica o Filho de Deus, o Jesus, o Rei dos Judeus. E Pilatos, como que querendo agradar a multidão, como que querendo agradar o povo, ou querendo fugir da sua responsabilidade, falou: olha, devido à festa que está ocorrendo neste momento, podemos soltar um prisioneiro. Temos aqui Barrabás. O que Barrabás fez? Teve uma confusão em Israel alguns dias atrás, estou parafraseando, alguns dias atrás, e ele, aproveitando do momento, matou uma pessoa. Está aqui Barrabás, está aqui o Cristo. Quem eu solto? Solta Barrabás e crucifica o Cristo. Mas que mal ele fez, não importa, crucifica. E o meu Cristo e o teu Cristo pegaram ele, tiraram toda a sua roupa. Ele ficou despido perante a multidão, sofrendo a vergonha da nudez, ficando nu em público. E ali pegaram uma coroa de espinho e colocaram na cabeça do meu Cristo. E achocalhando ele, açoitando com um chicote de 12 pontas.
E naquela ponta tinha chumbo, tinha pedaço de ossos, tinha pedaço de ferro. E cada vez que dava uma chicotada no meu Cristo, aquele chicote prendia nas suas costas e rasgava a sua carne quando puxava de volta. Por quê? Porque ele se despiu da sua glória para vir a este mundo. E Marcos mostrando isso, depois de grande sofrimento, o nosso Cristo pegaram uma cruz e colocaram nos seus ombros para ele subir o monte a praticamente 600 metros carregando aquela cruz, a qual o nosso Cristo não aguentou e precisou de ajuda, como nós sabemos da história. Mais interessante que nosso Cristo foi até aquela cruz, sofreu a morte de cruz. Nosso Cristo foi crucificado, foi açoitado, mas chegou num momento interessante, que é aí que começa a história, a minha e a tua história. A minha e tua história começa na cruz. Naquele momento que Jesus olhou, depois de tudo que ele passou, ele gritou: está consumado. Mas interessante, meu querido e minha querida, que esse está consumado aqui, sabe o que é? Muito pode falar: olha, está consumado, acabou o sofrimento, ali ele parou de sofrer, ele morreu, e ali acabou tudo. Por isso que ele disse: está consumado. Engano de quem pensou isso, engano do inferno, engano de Satanás. Quando ele falou está consumado, ele queria dizer: olha, irmão João, não precisa mais de vela preta, não precisa mais de matar galinha nas esquinas, não precisa mais de caroço de feijão, não precisa mais de água bendita, não precisa mais você pagar, porque o preço foi pago. O preço pela minha e pela tua vida foi pago, está consumado. Nós vemos muitos líderes religiosos aí vendendo a salvação, até mesmo pelo caroço de feijão. Nesses últimos dias temos visto isso aí. Mas o sangue de Jesus tem poder. Glória a Deus. Ele deu a sua vida para que eu e você tenha vida, e vida com abundância. Glória a Deus. E aí nosso Cristo foi crucificado e tiraram ele daquela cruz, colocaram no túmulo e ali selaram ali com as ordens, colocaram os guardas ali, como dissesse assim: olha, fica aí de guarda, que possa ser que venha roubar o corpo dele para falar que ele ressuscitou. Passou a sexta, passou o sábado, e interessante, eu gosto tanto quando eu medito nessa história, interessante, que Jesus estava lá, o corpo de Jesus estava lá no túmulo. Passou a sexta, passou o sábado, mas eu creio, pastor, parafraseando, a Bíblia não fala, mas que no domingo, porque são os dias que a gente conhecemos, né, o tempo para nós, no domingo de manhã, Jesus estava lá, o seu corpo no túmulo, mas ainda tinha ficado lá em cima os dois ainda. O Pai, o Espírito Santo estava lá. Posso crer, a Bíblia não fala, mas Deus pode ter olhado para o Espírito Santo: olha, chegou a hora. Chegou a hora, chegou o momento. Chegou o momento de Jesus Cristo voltar. E ali aquela pedra foi removida como um passe de mágica. Nós sabemos que o próprio Deus, aquela pedra foi removida. Jesus saiu daquele túmulo vazio. E as mulheres foram logo cedo de madrugada, indo. E aí, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos tirar aquela pedra? E quando chegaram, viu a pedra removida, o lençol estava lá dobradinho, bonitinho, mas o nosso Cristo já tinha saído daquela tumba vazia. Aí eu te pergunto: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? O homem que mudou o rumo da história. Aleluia! É gostoso falar de Jesus Cristo, porque, irmão João, irmão Raimundo, a nossa história, a nossa crença, volta a falar como demais religiões, não acaba na morte.
Se você ir lá no túmulo de Allan Kardec, ele está lá. Não vai estar lá, mas vai estar lá. Pelo menos dizer que ele está lá. Maomé também vai estar lá. Mussolini também vai estar lá. Adolfo Hitler, pelo menos o corpo vai estar lá, porque a cabeça diz estar em outro país, mas o corpo vai estar lá. Mas o nosso Cristo não. Se você ir lá para falar, pode estar escrito lá, jaz, aquele que morreu, ressuscitou, não está mais aqui. É o único povo na face da terra que pode dizer isso. O nosso Cristo morreu, mas ressuscitou e vive eternamente. Glória a Deus, aleluia. Creia nisso, minha querida e minha querida. Quem é Jesus? E nosso Senhor Jesus Cristo, essa pergunta continua nos nossos corações. Quem é Jesus? Jesus ressuscitou. O pastor leu aqui essa palavra tem poucos dias, não sei se vocês não lembram. E muitas vezes as aflições, Raimundo, a ansiedade, o desespero, a preocupação, o medo, nos deixam, nos cegam de ver Jesus Cristo. Tem incidente mais claro do que os discípulos no caminho de Emaús? O pastor leu aqui esses dias, não sei se ele lembra. E está indo lá os dois discípulos, andou junto com Jesus Cristo. É como se eu ando com o irmão Raimundo aí, ó, dia e noite, passou 3 dias, eu encontro o Raimundo e não conheço mais o Raimundo. Uai, que amnésia, que nem diz mineiro, uai, que amnésia é essa? É a preocupação. Aí Jesus se aproximou daqueles 2 discípulos, e aí, o que vocês estão conversando aí? Qual que é o assunto? Qual que é a pauta aí da conversa? Ué, quem é você? Por acaso você é algum estrangeiro, forasteiro, que não sabe o que aconteceu nos últimos dias aí? Não sei, me conte. E aí vai caminhando, e chegou na entrada da casa deles. Jesus fez como que ia, e eles ficaram constrangidos e falou: vem, vamos posar aqui com a gente que já é tarde, fica aqui conosco. E ali continuando aquela conversa, interessante que aí, quando Jesus partiu o pão que eles conheceram, eles viram, olha, Aleluia. aí eles lembraram, aí a amnésia acabou, né? Glória. A amnésia acabou. Mas olha, não ardia teu coração? Sim, ardia, mas eu não sabia. E o meu também ardia. O nosso coração, quando está próximo de Jesus, o nosso coração arde de alegria. O nosso coração sente o nosso Cristo. Mas muitas vezes as nossas preocupações nos cegam de ver Jesus Cristo. Muitas vezes a gente deixa a nossa ansiedade sucumbir. Mas, mais uma vez, quem é Jesus? Glória a Deus. Quem é este homem, este ser? Levamos um bom tempo aqui de Marcos, mas para finalizar, ainda falta Lucas, né? Eu falei que Mateus falou que ele é rei, escreveu para os judeus. Marcos falou que ele era servo, escreveu para os romanos. Veio Lucas e falou que ele é o homem perfeito. Lucas escreveu para os gregos. E aí, Lucas mostrando Cristo como um homem perfeito. Por que um homem perfeito? Porque Jesus foi o único, guarde isso. Um homem que viveu e não teve pecado nenhum. Um homem que sabia as minhas e as suas limitações, irmão João. Ele sabia as minhas e as suas fraquezas. Por isso ele veio como homem, para saber perdoar, para conhecer as minhas e as suas limitações. Glória a Deus. Nós vemos naquela história que Jesus Cristo, estando em determinado lugar, os homens machistas da época trouxeram uma mulher pega em ato de adultério. Interessante, por que os infelizes não trouxeram o camarada? A mulher adulterou sozinha? Ela não adulterou sozinha, mas os machistas da época trouxeram só uma mulher. E chegou ali e jogou nos pés do mestre. Mas Jesus era homem perfeito. Lucas falou, olha, ele como homem perfeito. É o único momento que você vai ver que Jesus deixou algo escrito, né? Jesus não escreveu nada assim na literatura, mas
a sua história continua até os dias de hoje. E ali Jesus escreveu no chão: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Interessante que eu já li uma vez, não me lembro quem escreveu, interessante, irmão João, que falaram que aqueles camaradas que levaram aquela mulher perante os pés de Jesus Cristo, os mesmos já tinham adulterado outras vezes com aquela mulher. Que aí Jesus falou: aquele que não tem pecado no original, ou aquele de vós que trouxeram, que nunca deitou com essa mulher, que atira a primeira pedra. Aí só se via sair daqui, sair dali, fugindo, né, os acusadores. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aí Jesus levantando o seu semblante para aquela mulher: mulher, cadê teus acusadores? Senhor, meus acusadores foram embora. Eu também não te acuso, nem te condeno. Vai e não peques mais. Este é o homem perfeito. E para finalizar, que o horário já foi, João. Aí vem o João, o discípulo amado, aquele que esteve mais próximo de Cristo. Ele falou, isso é eu mais uma vez parafraseando, ele falou, Mateus falou que era rei, escrevendo para os judeus. Marcos falou que ele era servo, escrevendo para os romanos. Vem Lucas escrevendo para os gregos, mostrando ele como homem perfeito. Eu agora vou falar o seguinte: para escrever a história dele, aleluia, eu estou alegre porque João, a história de João, eu já falei uma vez aqui sobre a história de João. Quem tem intimidade com Jesus Cristo é outro nível, né? É outro aspecto. Aí João falou: olha, para mim começar a falar desse homem, eu tenho que ir lá no início. Eu tenho que ir lá no Gênesis. Mas João, fazer o que lá, João? É lá que eu vou começar. Aí ele começa: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então não quer dizer o que, João? Eu quero dizer que ele é Deus. Então João veio mostrando ele como filho de Deus, como o próprio Deus que deixou a sua glória para ser o homem perfeito, para ser o rei dos judeus, para ser o servo sofredor. Mas ele é Deus. Como assim, João? Ele é Deus. Glória a Deus. João é o único evangelista que você vai encontrar. Aleluia. As 8 declarações de Jesus Cristo, eu não vou falar sobre ela, mas João é o que mais fala que Jesus declarando: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Você é o que, João? Eu sou. Quando eu falo eu sou, eu acredito que alguns que estão me ouvindo, ou até mesmo aqui, quando a Bíblia fala eu sou, o que os irmãos recordam logo de imediato? O que vem à nossa cabeça? Lá em Êxodo capítulo 2, é o que vem à nossa cabeça, pelo menos acredito que na maioria vem isso. Moisés indo encontrar com o Senhor ali naquela sarça ardente. Moisés, tira o meu povo do Egito. Tudo bem, eu não estou em condições, eu não consigo ir. Moisés, tira o meu povo do Egito. Tá bom, Senhor, eu vou. Quando perguntar quem mandou, você vai falar assim, o quê? Eu sou. Aleluia. Aleluia, Jesus. Mas espera aí, eu sou, está faltando alguma coisa aí. Se eu chego para Mateus, fala para o seu pai que eu pedi para ele mandar R$1.000 para ele. Mas quem é você? Já chega para ele e fala que o eu sou que mandou. Eu sou. Aí você vai chegar para o seu pai e falar: não conheço nenhum eu sou. É como se não dissesse nada. Isso é uma brincadeira, eu sou. Aí sim que Deus confundiu os egípcios. O eu sou. Aí interessante, para dar continuidade na história e já finalizar aqui, o eu sou, Isaías escrevendo mais uma vez há mais de 700 anos, 750 anos, disse: desde o princípio não houvera Deus como o nosso Deus. O eu sou, o eu sou. Mas ainda
João, o eu sou, eu quero complementar isso aqui. E aí João continua com seu evangelho falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é ele, João? Ele é o caminho. Quem é ele, João? Ele é a vida. Quem é ele, João? Ele é a porta. Quem é ele, João? O eu sou o bom pastor. Esse é o meu e o teu Senhor. Aleluia, Jesus. Interessante, para complementar, que aí João